Olha só que interessante. A gente vai falar hoje de uma união que está mudando o jogo na defesa dos territórios. A sabedoria ancestral, aquela que vem de gerações, de mãos dadas com a tecnologia mais moderna que existe. É sobre como essa mistura está criando uma linguagem nova, super poderosa, para proteger as terras e garantir a autonomia dos povos. E a base de tudo é essa ideia aqui que é muito forte. O conhecimento ancestral, ele não é só uma coisa do passado guardada na memória. Ele é, na verdade, um mapa vivo. Pensa bem, os caminhos de caça, os lugares sagrados, aquela roça antiga. Cada ponto desses no território é, na prática, a prova mais real, a mais profunda de que um povo pertence àquela terra. Só que aí vem o grande desafio, né? Como é que a gente pega esse saber, esse conhecimento do dia a dia e transforma ele na linguagem que o mundo de fora entende? Tipo, como um caminho que só o caçador conhece vira uma coordenada de GPS. Como a história contada pelo mais velho vira uma prova num processo na justiça. É exatamente essa ponte que a tecnologia está ajudando a construir. Então, vamos lá. A resposta para esse desafio está numa metodologia muito bem pensada, muito poderosa. A gente chama de estratégia da prova tripla. A ideia é juntar três tipos diferentes de prova, como se fossem três camadas, para construir uma história, uma defesa do território que ninguém consegue questionar. Mas antes de entrar nessa estratégia, a gente precisa entender uma coisa fundamental. O que faz uma prova ser, bem, uma prova de verdade? É o que a gente chama de prova válida. Pensa assim, para qualquer dado servir, ele tem que responder a três perguntinhas básicas. Onde, o que e quando. Se você tem a coordenada exata, uma foto ou vídeo claro do que aconteceu e a data e a hora certinhas, pronto. Uma simples foto do celular vira uma prova robusta daquelas que têm peso num processo. E é aí que a estratégia da prova tripla entra em campo. Ela pega esse conceito de prova válida e aplica em três níveis. Primeiro, a prova no solo, que vai lá e crava o ponto exato do problema. Depois, vem a prova aérea, para mostrar o tamanho do estrago, a escala de tudo. E, por fim, a prova histórica, que bota tudo numa linha do tempo e mostra, por exemplo, quem estava ali antes. Juntando as três, não tem como contestar. Beleza. Mas que ferramentas são essas que fazem essa estratégia toda acontecer na prática, lá no território? Vamos dar uma olhada. A primeira, e talvez a mais fundamental, é a prova no solo. E a ferramenta para isso está na mão de muita gente. O GPS que hoje vem no celular. Com aplicativos como o Avenza Maps, por exemplo, o pessoal da comunidade pode ir lá no local e marcar o ponto exato, seja de uma invasão, de um corte de madeira ilegal ou até de um lugar sagrado. Isso gera um registro com coordenada, o tal do georreferenciamento. É a prova do onde, uma prova técnica, difícil de derrubar. Depois, para ter a dimensão do dano, entra a prova aérea. E a ferramenta para isso são os drones. A diferença que eles fazem é gigante. Pensa comigo, lá do chão a gente vê uma árvore derrubada. É ruim. Mas com o drone lá de cima, a gente vê que aquela árvore é só uma em meio a centenas de hectares de floresta que foram para o chão. O drone mostra o tamanho real do problema. É uma prova visual que impacta, que choca. E para fechar o trio, a prova histórica, a prova do tempo. Aqui a gente usa plataformas de satélite, como o Map Biomas. Isso aqui é como ter uma máquina do tempo, de verdade. Dá para voltar décadas e ver como era aquela área. Então, se o invasor diz que está ali há muito tempo, o satélite pode mostrar que, na verdade, ali era floresta fechada até poucos anos atrás. É a ferramenta perfeita para desmontar a mentira e provar a ocupação tradicional. Resumindo a história, então, o GPS diz exatamente onde. O drone mostra o tamanho do estrago e o satélite conta a história daquele lugar. Cada ferramenta com sua função, cada uma com seu valor estratégico. E quando a gente junta as três, bom, aí a defesa do território fica forte de um jeito que é difícil até de imaginar. Certo. Então a gente já viu como coletar as provas, mas ter os dados é só o começo. O passo seguinte, e que é crucial, é transformar tudo isso num instrumento de luta, numa ferramenta jurídica e política para garantir o direito ao território. Como isso funciona na prática? Aqui é importante a gente entender uma coisa. O objetivo final é o mesmo, a garantia do território, mas os caminhos legais para povos indígenas e para comunidades quilombolas são um pouco diferentes na sua base. O direito dos povos indígenas é chamado de originário. O que isso quer dizer? Que ele já existia antes mesmo do Brasil ser Brasil. Por isso, a demarcação não dá a terra, ela apenas reconhece, declara um direito que sempre esteve lá. Já para as comunidades quilombolas, o direito vem da ideia de reparação histórica pela escravidão.
Nesse caso, o processo de titulação concede a propriedade da terra. São dois fundamentos diferentes, mas com a mesma força. E essa tabela aqui organiza bem como funciona o caminho oficial de cada um. Do lado dos povos indígenas, quem cuida do processo é a FUNAI, e o documento principal é o RCID, o Relatório Circunstanciado. Já para as comunidades quilombolas, o órgão responsável é o INCRA, e o documento-chave é o RTID, o Relatório Técnico. Podem parecer só siglas, mas esses relatórios são o coração de todo o processo. E é neles que todas aquelas provas que a gente viu, do GPS, do drone, do satélite, vão entrar para fazer a diferença. E no fim das contas, todo aquele trabalho de campo, de monitoramento, se transforma nisso aqui. Um dossiê, uma denúncia completa. Fica tudo organizadinho. Anexo 1, a prova do solo, com os mapas e as fotos do GPS. Anexo 2, a prova aérea, com aquele vídeo de drone que mostra tudo. Anexo 3, a prova histórica, com o relatório do satélite. O que era um monte de dados solto vira um documento forte, um argumento que fala a língua da justiça e da política. Mas essa união de saberes, ela vai muito além de só se defender de ameaças. Ela é sobre autonomia, sobre tomar as rédeas e construir o futuro com as próprias mãos, a partir da própria história. E isso não é teoria não, já é realidade. Olha só o exemplo dos povos de Auanauá e Axaninca, lá no Acre. Eles não só pegaram essas ferramentas e usaram, eles foram além. Eles adaptaram, criaram um sistema próprio com aplicativos nas línguas deles. O monitoramento virou uma ferramenta de gestão do território deles. E quando eles geram um alerta de desmatamento, por exemplo, esse alerta já vai direto para as autoridades, para o Ministério Público. Isso é outro nível de autonomia, de protagonismo. E o resultado disso tudo, dá uma olhada nesse número, 274 mil hectares. É muita terra, é uma área gigantesca de floresta que está sendo protegida por causa dessa iniciativa. Isso mostra o poder, o impacto real que acontece quando a tecnologia não vem de cima para baixo, mas sim fortalece quem está na ponta, quem conhece o território de verdade. A gente encerra com essa pergunta aqui, na verdade é uma reflexão. Quando a tecnologia serve para fortalecer a tradição, quem é que passa a definir o futuro do território? Porque essa união do mapa que está na memória com a prova que está no satélite, isso é muito mais que só uma forma de se defender. É uma afirmação de autonomia. Permite que as próprias comunidades não só protejam o que é seu, mas que elas mesmas planejem, decidam, desenhem o futuro que querem. Então a resposta para a pergunta fica bem clara, né? O futuro do território pertence a quem sempre cuidou dele.